Terra Nerd. Terra Nerd, um podcast de fãs para fãs. Saudades a toda a nossa Nédica, sejam bem-vindos ao podcast da Terra Nédica e tenha sempre uma toalha para poder deitar ou usar de travesseiro, Matheus Bonucci. Tenha sempre uma toalha para secar os seus gatos de claps. Tenha sempre uma toalha para proteger o seu belo corpo nu dos olhos alheios. Eu sou a Cade. Tenha sempre uma toalha para poder estar sempre seco, independente do que pode ter molhado você. Isadora Gomes. Olha aí, nós estamos aqui para falar sobre o Dia da Toalha, a origem do Dia da Toalha, né? Mas conhecido ultimamente como o Dia do Orgulho Nerd, né? Vamos falar sobre Douglas Adams, o Dia do Mochileiro das Galáxias, que deu origem a essa cultura própria. E por quê? Vamos poder depois outros recados. É isso aí. Preparados para mais uma caixa postal nerdica. E aí, Malk? Saudade, muito tempo que a gente não grava de recado, né? Verdade, tem um tempinho que a gente não grava recado. E acho que também tem um tempinho que a gente não grava episódio. Quer dizer, eu no caso, né? Não lembro. Não, você tava no The Last of Us? Não. Ou tava? Não, tava sim. Tava assim no The Last of Us, também tava no Star Wars. Então não tem tanto tempo assim, não. É verdade. Ah, não, o do Star Wars foi esse mesmo. É isso mesmo. Esse mês de maio teve. Maio é sempre grande. Maio é sempre difícil. Teve duas datas especiais nesse mês de maio, né? Acabou de sair no começo de maio. Foi o especial de Star Wars, por causa do Star Wars Day, que a gente falou das últimas séries de Star Wars, né? Igual a gente fez ano passado também. Ano que vem vai fazer isso de novo. E agora, né? Combinado o episódio 42 do Dia da Toalha. E reunimos as meninas do grupo da redação de livros, que foi muito legal. Quase não reúne com o pessoal pra fazer um episódio de livros para falar do Guia do Mochileiro das Galáxias, da vida de Douglas Adams, e outros livros são sempre influenciados também. O papo tá muito legal. E não podemos deixar de aproveitar esse espaço para agradecer, né, o nosso editor da vez, né, que é o Jonathan Matos do Créditos Finais. Ele que fez a edição especial desse episódio, né? Inclusive, galera, se vocês gostaram da edição desse episódio, dá um retorno aí pra gente, né? Pode falar por e-mail, pode falar pra gente nas redes sociais e tal. Se vocês querem mais a edição do Jonathan, inclusive vai ouvir o Créditos Finais. A gente participa às vezes ele participa aqui e é muito bom. A edição dele é realmente muito boa. É isso aí, né? Ele já participou também, não tá nesse episódio, mas ele já participou de outros episódios com a gente, né? A gente já fez anúncio, inclusive, do podcast dele várias vezes, sempre quando ele vem. Então Isso. Vale a pena conferir. Isso mesmo. Créditos Finais, ele faz parte lá da Podcasts Unidos, que também é a rede que a gente faz parte, né? E vale falar também, né, que a gente participou de alguns programas lá recentemente, né? E de outros programas também do Podcast Unidos. Você lembra algum recente que você participou aí? Sim, eu participei do Créditos Finais, né? A parte sobre Cyberpunk, a gente fala sobre a animação e sobre o jogo Cyberpunk 2077. E também do Pipocast, né? Falando sobre mitos, né? Do Egito Antigo. Oh, que maneiro, queria ter participado desse. Eu também tive recentemente do Pipocast, né? Foi o Pipocast sobre os brucutus do cinema. Na segunda parte, da verdade, né? Teve duas partes, né? O episódio foi muito grande, eu entrei na segunda parte. Esse é muito bom também. Também na parte da leitura dos ouvintes, que foi muito engraçado, porque eu tinha mandado um e-mail pro Pipocast, e aí eu acabei participando do programa seguinte, e eu estava presente na leitura do e-mail que fui eu que mandei. Muito bom. Esse episódio de leitura em si é muito bom, só apenas. Ainda falando do Créditos Finais, também teve um recente que o nosso Lucas participou lá, né, que foi o do Guardiões da Galáxia. É verdade. Ele acabou representando a Terra Nética, assistindo, né, na cabine. Isso. E aí já na semana de estreia, né, ele gravou o podcast lá no Créditos Finais. Isso aí. Vou deixar aqui embaixo também o link pra crítica dele. Mas como o episódio do Star Wars foi um episódio bem curto, ele foi um daqueles nossos drops, esse modelo não tem a seção de recados, leitura de comentários e tal, então acumulou alguns comentários aqui, né? Tem comentários de bastante postagens antigas, né? Tem
sobre lançamento de mangás novos, sobre o Vox Machina, que tinha lançado a segunda temporada já tem um tempo, né? E entre outras coisas, né? Enfim. E se você não quiser ouvir a nossa leitura de comentários... 19 minutos e 42 maneiras de usar uma toalha. E lembrando que você pode aparecer aqui na leitura, né? Você pode acabar lendo o comentário teu, você pode deixar aí os particulares, que já deve estar perguntando. Se você não tem Spotify, você pode mandar um e-mail pra gente ou comentar no site, né? Que a gente quer, como a gente tá fazendo agora, está lendo os comentários do site também. Você pode, inclusive, comentar na publicação do podcast lá no site, que aí, né, vai ser um comentário exatamente sobre o podcast, é até mais fácil do que mandar um e-mail. Então, vamos lá, qual é o primeiro que tem aí? Qual é o primeiro que tá na lista? O primeiro que a gente tem na lista aqui é falando justamente do Cauã, né? O primeiro capítulo que você lançou sobre o Cauã. Que maneiro, legal, vou aproveitar para fazer esse anúncio, gente. Eu fui incentivado, né, depois de muito tempo, um tempo que eu tivesse de sobra, a voltar a desenhar. E aí eu acabei, né, criando uma página de mangá, basicamente isso, sabe? Só lancei a primeira parte, né? Até agora eu não consegui. O pessoal tá cobrando o resto, né? Até agora eu não consegui, mas, pô, muito legal. O problema é isso, cara, a gente faz muita coisa, não tem tempo, sabe? Então, pô, eu queria dar continuidade disso, eu não queria deixar morrer. Mas legal, qual é o comentário? O comentário é da Luciana Lima. Ela comenta, né? Eu adorei e já quero ler mais. Sucesso. Pô, que maneiro, cara. Pô, isso é bom saber. Eu vou procurar um tempinho pra voltar a produzir. Eu tô pensando, é porque é muito difícil, porque eu tenho que escrever o universo, né? Criar a história e tal, e também desenhar. Essa que é a parte mais difícil, que é desenhar, diagramar a parada toda e tal. Você cansa muito, pô. Às vezes, né? Só essas 10 páginas aí levou uns 20 dias fazendo. Então eu fiquei muito sozinho isso, né? Eu fiquei muito cansado. Aí eu tô pensando, cara, se eu faço assim, tipo, se eu pego pra escrever a história toda, né? Pegar e escrever, tudo que eu tenho na cabeça, pegar e escrever. Tipo, escrever como se estivesse escrevendo um livro mesmo. E aí, talvez, depois, né, voltar e fazer o mangá. Porque a minha ideia era fazer estilo essas páginas de tirinha que tá tendo agora, né? Eu acompanho algumas, eu recomendo pra você fazer exatamente isso, né? Escrever como se estivesse escrevendo um livro, ou até numa forma de brainstorm mesmo, né? Tudo que você quer pro universo. Depois você usa, né, as suas habilidades e técnicas para criar roteiros, e aí ali você vai fazendo as pequenas tirinhas. Isso. É porque foi maneiro, né? Inclusive porque algumas coisas, como eu tava, assim, lançando as páginas, né, esporadicamente, né? Nos stories eu tava lançando as páginas, né? Até para algumas outras pessoas verem também. E depois que eu fiz a primeira publicação com as 10 páginas. Então, algumas coisas eu estava mudando na hora, sabe? Enquanto eu tava lançando assim, terminava essa página e tal, e eu via alguma reação e eu acabava tendo uma ideia diferente, e eu acabava mudando alguma coisa, ou até assim, vi que algumas coisas as pessoas não entenderam e tal, e aí eu mudava o contexto, sabe? Entendeu? Até eu fechar essas 10 páginas que eu não mexi mais. Então muitas coisas eu fui mudando na hora, isso foi maneiro de fazer esse lançamento assim, né? Igual os quadrinhos acontece isso também. Vou tentar fazer o roteiro todo e aí se tiver adaptações vai ter. O próximo comentário aqui, olha só, a Miranda Zero, e foi sobre a Lenda de Vox Machina, né? Temporada 2, que a crítica foi tu que escreveu, né? Sim, foi eu que escrevi junto com a Jill, né? Eu comecei escrevendo mais sobre a parte geral e a Jill, ela me ajudou a desenvolver sobre uma crítica sobre os personagens, né? Só que ela tinha colocado spoiler, eu fui tirando um pouquinho, né? Eu só fui lapidando, tirando algumas coisas só pra não ter spoiler e deixei. Assim, pô, seria maneiro se desse já pra fazer um post colaborativo, sabe? Tu WordPress permitisse isso. Nem que fosse no máximo 2 usuários, né? Poder assumir a autoria, ia ser maneirão. Mas, e aí a Miranda Zero, ela fala assim, eu mal terminei a primeira, esse foi o comentário dela. Eu gosto que os comentários dela são muito pontuais. Eu mal terminei a primeira. Pô, cara, eu gostei, vou te falar. Não é o tema de hoje, mas vou te falar, eu gostei. Gosto muito da primeira temporada. Achei a segunda, eu tava com medo de ela ficar maçante, né? Porque eu já sabia que ia ser dessa história dos dragões, né? Do conclave cromático. Eu sei que essa história, ela leva muito tempo, né? No RPG, né? Mas eu achei maneiro a forma como eles resolveram, né? Muita coisa resolve muito rápido. Os personagens tiveram muito desenvolvimento disso. Fiquei bem impressionado. Isso tá na crítica, inclusive, que eu coloquei, né? Eu fiquei bem impressionado como eles conseguiram enxugar a quantidade de material que eles tinham, né? E entregar sem parecer que estava corrido e sem deixar lacuna, não tinha como, né? Porque era muita coisa. Mas ele aproveitou até alguns casos onde... esqueci agora o nome da personagem, mas da Pike, que é a Paladina. Ela não joga durante vários momentos, né? E você não percebe isso assistindo a animação, você não percebe isso. A impressão que dá... Eles resolvem dando um outro ponto de vista pra ela, né? Ela fazendo uma side quest. Exatamente. Então
Então achei isso muito legal. Enfim, gente, quem não terminou de ver a primeira temporada, achou chata a primeira temporada, termina de ver pra poder ver a segunda, porque tá muito maneira. O próximo comentário também é de uma postagem minha que eu fiz apresentando o mangá Versus, né, que é feito pelo escritor One, é o mesmo que escreveu Mob Psycho, One Punch Man e tudo mais. E aí eu lancei um pouco sobre já tinha saído alguns capítulos quando eu escrevi, acho que tinha saído o primeiro e o segundo capítulo, e ali eu li esses primeiros capítulos e fiz um resumozinho de como é que era esse mangá. E aí a Miranda Zero de novo comentando, a Miranda Zero tem quase todos os comentários, impressionante. E ela fala, muito feia essa fada, que é realmente uma fada que tá ali, tá na foto ali inicial, ela é um personagem dos personagens importantes, é um meio porco, meio esquisito assim. Tem cara de porco, né? Mas é a característica do One, né? É a característica do One. Quem gosta de Mob Psycho, por exemplo, né, tem aquele fantasminha também, que ele é muito ridículo também, que é um personagem recorrente de Mob Psycho. E eu quando eu vi essa fada, ele me lembrou logo ele. Esqueci o nome dele agora, cara. Tô mal pra caramba de nome. O One, ele tem esse traço bem característico, né, que não é muito bem... Eu não gosto de falar de que a arte da outra pessoa, né, não é muito bem feito, isso é muito subjetivo, mas é porque a gente, né, deu o mangá, por exemplo, do One Punch Man, que não é ele que desenha, né, e a diferença que é, né, com uma parada linda demais e tal, e nesse aqui, né, parece que é ele mesmo, né? Ele tem um traço muito simples, meio zoado mesmo, faz parte, só que ele não trata isso como um demérito, pelo contrário, ele incorpora isso na sua história. Todos os mangás que a gente tá falando aqui, é a pegada, por exemplo, do Versus também. O Versus, ele é um pouco mais sério do que os outros dois, mas ele tem isso que seria comédia também, né? Não. Mas ele tem a veia de comédia, né? Mas comparado acho que com Mobius e com o One Punch Man, eu acho que o Mob é o mais comédia mesmo. Ele é totalmente comédia, né? O One Punch Man, ele é uma sátira, então por ser uma sátira, ele é uma comédia, mas ele tem seus pontos sérios, né? E aí eu acho que parte do ponto sério do One Punch Man tá muito mais voltado, né, pelo traço do desenhista, do mangá, do que do One. E já o Versus não. O Versus você percebe que ele tá tentando botar uma história um pouco mais séria, mas ele mantém aquela veia cômica que tá ilustrada justamente nessa fada que a Miranda Zero comentou. Entendi. Então, vamos lá, tem mais um comentário aqui que foi sobre a terceira edição do reality Ultimate Legends Trainer, e o Bruno, ele faz uma pergunta aqui pro Douglas, pra você mesmo, Douglas, aí ó. Douglas, saberia me dizer como é que faz pra participar? Eu sou mestre de 100 PDL. Será que eu tenho chance? Caraca, tu sabe disso? Sabe você responder isso? Não, eu respondi ele no site, inclusive, né? Não deixei o cara no vácuo, tá? Eu respondi. Então, pelo que falo, até mesmo no artigo que eu escrevi, o pessoal que estava organizando a série, eles estavam convidando jogadores, estavam se destacando na comunidade, né? Então, além de aqueles que estavam melhores colocados, eles também estavam pesquisando outros, né? Que de repente não estavam ali no ranking dos melhores, mas estavam se destacando de alguma forma. E ali eles estavam fazendo convite, selecionando esse pessoal, né? Como é feito o processo de seleção deles, eu não sei, porque não foi passado pra gente como é feito, né? Mas eles deixaram bem claro que é por convite, né? E tinham sim um processo seletivo que eles estavam organizando. Só que eles não explicaram pra gente como funciona esse processo seletivo. E o próprio Bruno, depois ele me responde no comentário falando que ele também não achou, né, entre os sites que eu tinha colocado no artigo, sobre como foi feito o processo seletivo. Então, a única forma que a gente sabe, de fato, que foi o que eles passaram pra gente, é por convite. Eles falaram que tem um processo seletivo, mas convite, aparentemente não abriram esse processo seletivo, não ficou muito divulgado. Então fica aí até a crítica. Bom, Bruno, então, cara, boa sorte pra você ser notado, né, na próxima edição. Pô, a gente torce pra você estar lá também. Aí tu que vai ler agora? Lê então o do Felipe RX e eu termino com o do Leonardo. Os dois são comentários do Mortal Kombat 1, né, que a Warner Bros. Lançou na semana passada, e aí a gente fez uma postagem sobre esse anúncio, falando um pouco mais que a própria Warner, né, disponibilizou pra gente. Então a gente comentou sobre a skin do Johnny Cage, né, que é com o Van Damme, comentamos sobre os personagens que vão estar presentes, tudo que a Warner passou sobre depois desse anúncio. E a galera tá aqui, no caso, o Felipe, no aguardo do review do jogo, mais pela história do que pelo gameplay em si. Eu esperava um remake, mas mandaram um reboot. E a gente até chegou a discutir sobre isso também, né? Exato, né? Achei estranho isso, né? De tipo, zerar a numeração, não vai ser o Mortal Kombat 1, né? Mas não é um remaster, nem um remake do
Mortal Kombat 1. Vai ser um reboot, vai ser como se fosse uma coisa nova. Porque vai ter personagem aí, que é personagem novo, tá ligado? Então não é um remake, né? É doideira. É, exatamente. A Warner até lançou já falando sobre isso, né? De personagens totalmente novos. Exato. A gente tem aí, vai ter o Peacemaker, vai ter o Homelander, o Omni-Man também. Mas eu achei que quando anunciaram, né, remake do Mortal Kombat 1, eu falei, pô, maneiro, porque o Mortal Kombat 1 ele tinha aquela parada, né? Que alguns jogos da época tinham até, que eram feitos com pessoas filmadas mesmo, com atores mesmo, né? É interessante você ver isso, né? Que tinha uns 16 bits lá da renderização, né? 16 bits com os pixeladão lá dos atores, né? Sim. E isso é uma parada, sabe, à frente do tempo pra caraca. E hoje em dia, né? Você tem condições de fazer a mesma coisa, né? Você tem, por exemplo, o exemplo do The Last of Us, que é isso, né? Que são co-atores também. Então fazer um negócio disso e fica um negócio muito bem feito. Eu pensei que a ideia de refazer o primeiro jogo era, né, nessa pegada mesmo, de ser um jogo com atores e tal. Mas não, parece que a ideia é ser reboot mesmo. É porque o que acontece? O Mortal Kombat 9, que foi quando eles começaram a fazer de fato, né, o reboot da história. O Mortal Kombat 9 ele é o remake. Ele é de fato o remake do Mortal Kombat 1. O 9. O 9 ele é o remake do 1, né? Porque ele inclui todos os personagens clássicos, né? No caso, até alguns que foram repensados, como o Sector e o Syrax, eles são incluídos no Mortal Kombat 9 na versão deles humanos, antes de se transformarem em robôs e tudo mais. Então ali é um remake. No primeiro era todo mundo humano, praticamente. É, exatamente. Ali é um remake, tá entendendo? Ali é um remake mesmo da história. A partir do 10, aí você vai percebendo que, e isso faz parte da lore, né, do Mortal Kombat 9, 10 e 11, né? A partir do 10 você vai perceber, na verdade no próprio 9 mesmo, né? Na lore do 9, você vai percebendo que a história é um remake que tá se passando por um reboot. Ou seja, né, faz parte da lore do jogo, né, que através do próprio Raiden mesmo, ele tá rebutando o futuro pra poder não chegar no futuro do que era o Mortal Kombat Armageddon. Ponto. É isso. O 9 ele é um remake / reboot, né? O 10 é um reboot e o 11 é um reboot, né? Todos eles foram um reboot. Quando termina a história do 11, aí você tem o Liu Kang, ele revisitando as origens do Mortal Kombat, e ele deixa bem claro no final da lore dele, né, que é a lore oficial do jogo, que ele ia reescrever aquilo. E é justamente isso que o trailer continua. O trailer continua o finalzinho do 11, emendando de como será isso no Mortal Kombat, com ele reescrevendo. E ali ele fala, não importa o quanto eu reescreva, né, sempre vai ter uma força opositora, tudo mais, e pá. E aí aparece o Shang Tsung, e a gente tem uma ideia de que o jogo, ele vai ser, né, um reboot total. Mas eu acho que até parte do que você sugeriu, né, de tentar homenagear e tentar revivenciar, né, o que era o Mortal Kombat de 16 bits, eles tentaram fazer isso no Mortal Kombat 11 agora, né? Eles criam as skins clássicas ali nos personagens e tudo mais, né? Inclusive, né, mudando o rosto dos personagens com dos atores. Isso tá no Mortal Kombat 11 como skins exclusivas e tudo mais. Então, eles tentaram, mas é que realmente a história como um todo que eles estão elaborando não faz mais parte, não tem como trazer aquilo, e talvez até ficasse mais chato, porque o grande sucesso que reavivou Mortal Kombat durante anos foi essa trilogia por causa da história. Então, essa dúvida que eu fico, né? Se todo jogo já tá sendo retcon, porque agora vai zerar a numeração, né? Era só ser o 12. Exato. Eu acho que é por isso que o Felipe perguntou aqui que ele quer saber mais pela gameplay, pela história, do que pela gameplay, porque ele acha que ele ficou curioso pelo trailer em tentar entender justamente isso. Pô, por quê? E aí de repente só o jogo vai poder explicar pra gente mesmo. O trailer em si não explicou muita coisa. E aí tem o outro comentário aqui do Leonardo Torres, que ele fala assim: quero review do jogo completo, hein? E aí, Mal? Cara, olha, na sexta-feira saiu o valor do jogo, né? No dia seguinte que foi feita essa publicação, né? Ele, inclusive, na própria publicação falava, né, que no dia seguinte seria lançado, né, o jogo como pré-venda. E, meu irmão, principalmente pra quem tem PlayStation, eu não sei como é que tá no Xbox, que eu não conferi na loja lá deles, mas pra quem tem PlayStation, o jogo veio salgado, mas olha, salgado mesmo, 400 paus, né? Tá R$100 mais caro do que tá pra quem tá comprando no PC, por exemplo, que isso eu fiz a R$100 mais caro, não tá muito caro, muito caro. E assim, tá 400 pau, né? O jogo com as DLCs e tudo mais. Mas jogo de luta, meu irmão, não vale a pena você comprar o jogo normal. Né? Não vale. Pô, você
perde, né? O personagem. Justice, se você vai jogar o Justice sem ser o completo, é limitadíssimo, não tem nada. Então assim, é bem complicado, mas eu tenho muita expectativa de comprar, porque, felizmente, eu sou muito fã da franquia Mortal Kombat, eu jogava muito o 9, o 10 e o 11, e todos eles eu comprei na pré-venda, então provavelmente eu vou comprar, mas que vai ser parcelado em 12 vezes sem juros, velho. Então, esses foram os últimos comentários. Teve algumas interações nas enquetes que a gente fez nos últimos podcasts, né? A gente não chegou a comentar da enquete que teve do episódio do The Last of Us, que a gente faz a pergunta: o Joe e as opções eram herói, vilão ou os amigos que fizemos. Ganhou o herói. Eu acho que essa galera só viu a série, né? Deixa o pessoal tá emocionado, Você não vai parar de Então, gente, estamos aqui. Tomara que a gente consiga soltar esse episódio 42, né? Foi planejado o episódio 42 para sair exatamente no dia da toalha. Na verdade, né, ultimamente, né, esse dia, o dia 25 de maio, né, ele tá conhecido como o dia do orgulho nerd, né? Assim que foi popularizado, né? Mas antigamente ele era conhecido como o dia da toalha, era comemorado pelos fãs de Douglas Adams. Meio que ser o dia do orgulho nerd, total homenagem, né? Antes até de popularizar, porque acho que pré-requisito pra ser nerd é conhecer o Douglas Adams. Você pode não gostar, mas você tem que conhecer. Tipo Malcolm. Não li o livro, mas conheço. Então estamos aí, estou preenchendo esse checklist aí, cara. Não li o livro inteiro ainda, estamos nesse caminho, porém. Mas são muitos, né? Nem o próprio Douglas Adams terminou. Que muitos, gente. Não, eu li o primeiro. Olha, hoje em dia, gente, eu acho que a geração de nerds que tá chegando agora, acho que de repente eles não ouviram falar de Guia do Mochileiro da Galáxia não, tá, gente? Graças a Deus, porque senão ia ser uma pauta bem curta pra mim. Então acho que nesse caso, vale a gente fazer uma breve introdução do que é o Guia do Mochileiro das Galáxias pra quem chegou aqui e não conhece ainda. Eu peguei aqui várias curiosidades sobre o Douglas Adams também, a hora que a gente for falar mais dele. Tô deixando aberto algumas abas aqui também pra isso. Olha, achei 42 funções da toalha. Eu tô procurando, se alguém achar mais rápido que eu. O quê? Do guia? É a sinopse do livro. Tá aqui. O que tá escrito? Cadê? E a gente tá realmente devagando nisso? Porque na verdade eu queria falar a informação direitinho. Tô com a sinopse aqui, do Google mesmo. É isso aí. Então, como você mesmo falou aí, Matheus, como tem pessoas que talvez não conheçam Guia do Mochileiro das Galáxias, acho que vale a gente trazer a sinopse. Então, a sinopse, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias sobre Arthur Dent, que é um homem normal, um homem pacato, que tá tendo um péssimo dia, e após ele saber que a casa está prestes a ser demolida, ele descobre que Ford Prefect, né, o seu melhor amigo, é um extraterrestre. Pra completar, ele fica sabendo que a Terra está para ser demolida também, e sem saída, sem salvação. Então, Arthur pega carona numa nave espacial, ele junto com o Ford pegam carona e passam a conhecer, desbravar o universo, sendo que tudo que precisa saber sobre essa nova vida, essa nova aventura, tá tudo contido num valioso livro que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, que o Ford anda com esse Guia do Mochileiro das Galáxias pra todo lado. E a dica mais valiosa do Guia do Mochileiro da Galáxia é tenha sempre uma toalha. Por quê? Durante o livro inteiro, né, vai tendo momentos em que o Ford vai acabar falando por que ele precisa de uma toalha, né? No momento que eles estão saindo, você não esqueceu a tua toalha, né? Não perca essa toalha, ela é muito importante. E aí, né, o livro, ele tem um formato, assim, como se fosse um radiojornalismo, vamos assim dizer. Como se tivesse um jornalista contando essa história e ele interrompe para dar curiosidades do Guia do Mochileiro das Galáxias. Algumas curiosidades são sobre o universo, sobre a Terra, sobre a natureza, enfim, e algumas dessas curiosidades são sobre a toalha. Existe a teoria, né, de que existem 42 funções da toalha durante a série inteira, né? Não tem uma lista que tenha um consenso sobre isso, mas, né, os fãs, eles reuniram essa lista aí. Uma coisa que vale destacar é que o próprio livro, ele apresenta
além de contar a história, né, dos personagens principais, que tem vários, pois são 5 livros, ele apresenta o que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, trazendo aqui um trecho do livro, ele fala que o livro não é apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller. Ele é mais popular que a Enciclopédia Celestial do Lar, que é o item mais vendido, do que 53 coisas para se fazer na gravidade zero, e mais polêmico do que Onde Deus Errou, mais alguns grandes erros de Deus. E quem é esse tal de Deus afinal? São livros fictícios que estão dentro do universo do Guia do Mochileiro das Galáxias, então é assim que ele apresenta o próprio guia dentro do livro. Ele se baseia de fato no universo, então ele cita nomes de coisas que a gente aqui não conhece. Essa é a grande mitologia ali por detrás. E aí, outra parte do livro, isso é bem no iniciozinho. O Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo o conhecimento e sabedoria, pois ainda que contenha muitas omissões e textos apocríficos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em 2 aspectos importantes. Em primeiro lugar, ele é ligeiramente mais barato, e em segundo lugar, ele traz na capa letras garrafais e amigáveis a frase "não entre em pânico", que em muitos momentos é citada essa frase no livro, assim como a toalha também. Então já dá pra entender que ele mesmo o livro, né, ele vende o guia por ele mesmo, mostrando o quanto que é importante a presença desse item na história. É meio que ele tá quebrando a quarta parede dentro do livro, né? É muito engraçado, assim. Tipo... Isso, é a metalinguagem. Vale lembrar, né, que o Douglas Adams, ele era um comediante, né, britânico, né, ele escrevia esquetes, inclusive Monty Python, várias das esquetes foi ele que escreveu, né, e essa ideia do Guia do Mochileiro das Galáxias, né, ela surge porque a gente até tem esse costume do mochilão, né, do mochileiro, mas é muito menos do que na Europa, né. Na Europa tem muito essa galera, né, que simplesmente pega a mochila e sai andando pelo país, e é isso aí, e tem essa coisa, né, tem nas livrarias, você tem o Guia do Mochileiro para país tal e tal, e ele foi, vou fazer o Guia do Mochileiro das Galáxias. E foi nessa loucura e foi inventando isso daí. E, na verdade, né, uma das primeiras versões do Guia do Mochileiro da Galáxia dele mesmo foi realmente, né, um programa para rádio, que era comum até, né, na época, né, se a gente for até comparar outras ficções assim, de outra literatura de ficção científica, por exemplo, Guerra dos Mundos, também começou assim, sabe? Era uma parada, né, que até as pessoas acreditavam, né? Então era um negócio meio que se levando mais a sério do que realmente é. Basicamente isso. O Douglas Adams, ele tem esse humor, assim. E ele vem de um histórico bem longo, né? Dessa parte de radioficção desde Doctor Who, porque logo que o Douglas começa a trabalhar com ficção científica e aí quando ele entra pra trabalhar em Doctor Who, é aquele hiato, né, entre o final da série antiga da TV e ali nos anos 80 ele volta a escrever pra Doctor Who, tanto que alguns dos livros de Doctor Who são assinados por eles, né, e eram roteiros originais de rádio, tipo o Shada, que é sensacional e que, assim, merece ser lido cada linha dele, assim. Eu gosto muito do jeito que ele escreve, assim, na verdade, né. Ele não perde esse tom cômico, que é esse tom bem cômico britânico mesmo, que a gente tem muito no Monty Python, que a gente tem muito em Doctor Who, tanto na antiga quanto na nova, e eu acho que o Adams consegue concatenar, assim, os melhores momentos desse humor nerdola britânico nos 5 livros do Guia, assim. E, putz, o Guia é uma obra que eu tenho um carinho muito grande por ela, na verdade. Isso. A Carol falou uma coisa muito importante, né, que você tem esse diferencial que o Guia, ele não é simplesmente só um livro de ficção britânico, né? Ele é um livro de humor, né? Ele tem essa característica do humor, né? Eu acho que essa que é a maior diferença de outros autores britânicos de ficção científica que a gente tinha até então, né? Então, ele é muito mais caracterizado realmente pela sátira, né? Esse tipo de humor, do que só pela ficção científica em si. The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is 42. Eu ia comentar que eu acho que vale falar, pra quem não conhece os livros, né, a ordem dos livros. Então a gente tem ali o Guia do Mochileiro das Galáxias, que seria o primeiro, né,
que foi de 1979. Depois a gente tem O Restaurante no Fim do Universo, que foi em 1980, ou seja, 2 aninhos depois ali. Depois a gente tem A Vida, o Universo e Tudo Mais, que foi em 82. Depois a gente tem Até Mais e Obrigado pelos Peixes, que foi em 84. Então é engraçado que foi tudo 222, né? E aí depois o Mostly Harmless, que acho que em português é... Praticamente inofensiva. Que foi em 92. É interessante que cada título é um elemento presente na história. Todos esses títulos, eles são algum elemento ou até realmente algum meme, né? Algum bordão que tá presente no primeiro livro, né? Você não precisa nem ter lido todos os livros para entender do que se trata esses títulos. Por exemplo, o Guia do Mistério da Galáxia é óbvio, mas o Restaurante do Fim do Universo é citado, né? Como um lugar no primeiro livro. A Vida, o Universo e Tudo Mais é a grande questão que todo ser vivo tem, né? Na verdade, né? Que é qual é a resposta fundamental para a vida, o universo e tudo mais, né? Tipo, resumido, né? Qual é o motivo da vida, qual é o motivo do viver. E Até Mais Obrigado pelos Peixes é uma piada do primeiro livro também, que foi que quando o mundo estava prestes a acabar, os golfinhos, que são um dos seres mais inteligentes do planeta, os ratos são os seres mais inteligentes, depois os golfinhos, os humanos embaixo. Então, eles perceberam que o mundo estava para acabar, descobriram uma saída e falaram até mais, obrigado pelos peixes. E tem aquela piada também, né, de que os golfinhos estavam tentando avisar pros seres humanos, né, fazendo aqueles malabarismos deles lá, era a forma deles se comunicarem. Só que os seres humanos interpretaram como palhaçada e, né, devolveram em peixe e eles, tá bom, obrigado pelos peixes e foram embora. E é isso aí. E o último, né, que é o praticamente inofensiva, que é a definição da Terra no Guia do Mochileiro das Galáxias. A Terra era até então conhecida no Guia do Mochileiro das Galáxias como inofensiva. E aí o Ford, quando ele passou esses anos na Terra, ele foi e alterou, né, a definição da Terra no Guia do Mochileiro da Galáxia. Qual é a definição agora? Praticamente inofensiva, ou seja, não é tão inofensiva assim. Uma coisa que é legal, além dos nomes, né, estarem dentro do livro, é que a cada fim do livro, ele dá o plot certinho pra começar o livro seguinte. É o cliffhanger. E de acordo com o título, eu lembro que eu li tem muitos anos, eu lembro que quando eu termino o primeiro, né, ele acaba eu acho que eles estão indo para o restaurante ou chegando no restaurante. E eu achei isso uma das coisas mais geniais do mundo. Assim. Eles estão indo. Que é literalmente, tipo, pega o outro livro e aí é eles no mesmo minuto após terminei o primeiro livro. É incrível. Eles estão fugindo e aí eles, né, pra onde a gente vai? Pra um lugar muito bacana, o Restaurante no Fim do Universo. Aí acaba meio assim. E começa o próximo livro com eles nessa fuga mesmo. Entendi. Eu não sabia disso, mas pelo que eu tava lendo, esses 5 foram só os que ele publicou enquanto ele tava vivo, né? É isso que eu ia falar agora. Sim, teve o sexto. Teve o sexto que é assinado pelo Ian Colfer. Que chama E Tem Outra Coisa. É muito bom também. E que ele retoma, se não me engano, alguns escritos que ficaram sem publicar e finaliza. Finaliza a história, né? Porque a partir dali não tem muito pra onde ir. O Douglas Adams faleceu em 2001, né? Isso. Douglas Adams e George Harrison. Isso é em 2009, acho. Foi 25 de maio de 2001. Não foi dia 25 de maio, na verdade, não. né? Não, 11 de maio. 25 de maio foi quando os fãs se reuniram pra prestar uma homenagem. Foi... Homenagear e tal. Mas acho que a morte foi dia 11. Não. Mas pelo que eu tava lendo, e assim, eu fiquei muito surpresa de saber que o Ewan Colfer tava metido nessa, porque eu sou muito fã do Ewan Colfer, porque eu li toda a obra do Artemis Fowl, e eu não sabia que ele tava enfiado no meio do Mochileiro das Galáxias também. Então, eu acho que é aquele clubinho de escritores lá, né, ali do Reino Unido, né, vamos dizer assim. A Academia Britânica tudo passa, né? Tipo, ali tá o Neil Gaiman, tá o Ewan Colfer e tal, aí eu falei, caraca, foi ele que escreveu. E aí, pelo que eu tava lendo, parece que foi a viúva do Douglas Adams, que é a Jane Belson, que pediu pra ele escrever um novo final pra história, porque parece que ele pretendia já escrever um novo final, porque ele mesmo já achava que tinha sido muito sombrio o final do livro 5, que eu não sei qual é porque eu não li, kkk, mas na verdade então ele morreu, né, e aí não deu pra ele terminar de fazer esse projeto, e aí o Ewan aceitou
esse convite, né, da esposa dele, que eu acho que é o único jeito de ser, tipo, ok, você aceitar um convite de, tipo assim, vou terminar a obra do cara. Isso, na verdade, tem sido uma prática relativamente comum, né, para obras não finalizadas literárias. O Sidney Sheldon mesmo. Eu acho que o Jorge R. Martin tá esperando isso. Ele tá com algumas coisas prontas e tá só esperando isso acontecer pra outra pessoa publicar. O próprio Sidney Sheldon também teve vários manuscritos interminados dele que foram terminados pela Tilly Bagshaw, que ficou muito bom também, eu devo admitir. Gosto bastante. Tem também o Brandon Sanderson, que tem uma obra super extensa de ficção e fantasia, né? Que ele terminou os livros do cara lá que fez a Roda do Tempo. Também rolou isso aí. E não faz muitos anos, não. Deve fazer uns 5, 6 anos. Mas em relação ao Martin, Matheus, eu acho muito justo, entendeu? O cara já escreveu aqueles 5 catotos. Não deve aguentar mais olhar pra cara daqueles personagens. Eu proíbo ele de morrer antes de escrever os outros livros. Proíbo. Mas sabe o que eu acho? Se o Martin morresse, ele ia passar pro Patrick Rothfuss terminar as paradas dele, velho, pra, tipo, organizar o final. E também nunca vai acabar, então, porque esse homem não entrega o terceiro livro nunca. E também aí ele nunca vai acabar O Nome do Vento. Putz, pelo amor de Deus, né? Estou aqui esperando desde 2012, velho. Mas esses autores de catatal tem esse problema aí, entendeu? Estão ficando velho e vai cansando do que eles mesmos escreveram, sabe? O Douglas Adams pelo menos foi honesto, porque ele só escreve uns livros fininhos. Então, assim, o que ele deixou pra trás, ele realmente deixou pra trás porque não deu tempo. O Douglas Adams falou assim, ai, mano, não aguento mais. E morreu, sabe? Tipo, ai, que trágico. Que trágico. Não quero mais essa obra aqui, tchau pra vocês. E foi embora. Aproveitando o gancho do Descanso em Paz, Douglas Adams, tem uma coisa também curiosa, que foi a adaptação pro cinema, né? Que ele fez parte do roteiro. Só tem um filme, que é a adaptação do primeiro livro, e ele tava fazendo o roteiro e ele faleceu durante a gravação e a criação, então... Tanto que atrasou até a gravação. O filme ele foi sair em 2005, porque eles tiveram até que mudar algumas coisas. Mas não foi nem a primeira adaptação, Isa. Teve uma série. A série, inclusive, é bem mais fiel aos livros, só que, assim, naquela, né, os efeitos bem tosquinhos. É bem engraçado, sabe? É bem tosquinha e tal. O filme, ele... o que eu vi na minha vida foi o filme. E o filme não é tão bom, porque ele... Depois, eu acredito que tenha sido pelo fato de que ele saiu do roteiro, né? Ele faleceu. Eles acabam fazendo um final muito ruim. Entendi. O filme, eles meio que tentam rushar a história, né, pra ter um final no próprio filme logo, né, então, assim, muita coisa é elemento dos outros livros até, né, e algumas coisas foram até inventadas realmente pra poder preencher. E o filme, ele veio também numa época em que tava tendo Star Wars, né, gente, tava tendo os prequels de Star Wars, tava tendo épicos de ópera espacial, então, assim, por mais que o filme ele tenha o tom de comédia, ele ainda tenta em alguns momentos ser um épico espacial, e eu não sei se isso funciona tanto, entendeu? Definitivamente não funciona porque o Adams não escreveu o guia pra ser isso, sabe? Então, assim, foi uma tentativa muito falha de tentar surfar na crista da onda mercadológica que tava rolando na época. Porque, se tivessem efetivamente investido na estrutura do filme, como da mesma forma que foi investida na estrutura do Cálice Sagrado, por exemplo, ou David de Bryan, são filmes geniais, assim, mesmo pra quando você senta e assiste e você não pega muito, porque é um humor muito nonsense. Cara, se o pessoal da produção tivesse investido um pouco mais pra essa linha, teria sido melhor. Vou fazer uma pergunta pra vocês, como leiga de Mochileiro da Galáxia, porque eu acho que é sempre bom ter uma pessoa burra na chamada, porque aí vocês podem explicar mais coisas. É o ouvido, você é o ouvido aqui. É o rádio. Mas não se menospreze. Porque assim, pelo que eu sei do Douglas Adams, ele era ateísta radical, ele era tipo ele advogava pelo meio ambiente, né, conservar, blá blá, tipo, meu Deus, a Terra está esquentando, tudo. Então, tipo assim, a pergunta é, todo esse rolê do final de que o mundo ia acabar e os golfinhos e tal, pra ser basicamente uma crítica aos problemas que o meio ambiente enfrenta com a humanidade, ou tipo...
Sim e não. Então, assim, ao mesmo tempo que sim, né, que tenha toda essa crítica, isso, na verdade, é muito mais presente no resto do livro e não nesse começo. O começo, ele é mais uma sátira à burocracia, na verdade. Eu não lembro se no filme tem isso também, né? Eu lembro que o filme ele tem um começo bem parecido, que é o Arthur, ele tá lá reclamando, né, porque estão querendo demolir a casa dele pra construção de uma estrada, e ele reclama que não foi avisado isso, e eles falam, não, avisamos sim, mas você tinha que ter ido lá pra descobrir o aviso, entendeu? E aí tem até aquela piada, né, que eu até cheguei lá, né, pra reclamar, né, era no porão, né, você tinha que descer um porão e virou ao lado, tinha ao lado de uma placa, cuidado com o tigre, aí ele não foi. E aí fica naquela discussão, e enquanto eles estão tendo essa discussão e tal, né, ele, né, irritado por causa desse sistema, aí chega as naves de demolição da Terra, falam, porque a Terra tá no caminho, a Terra tá no caminho pra uma estrada interdimensional, e ó, não, vocês receberam o aviso, poxa. Aí, tanto que eles soltam aquela frase, né, tipo, como é que é, maldito planeta... Como é que é, gente? Eu não sei se lembrei, não. Tô escrevendo aqui pra achar. Tá, vou refazer. Os humanos começam a reclamar, nossa, mas como assim? Vocês estão querendo demolir o planeta? Como assim? Vocês foram avisados, né? Vocês tinham que ter ido lá, coisa e tal, pra saber e tal. Pô, diabo de planeta patético, não dá nem pra ter pena. E aí eles saem e o planeta explode. E aí, nisso, né, como o Arthur tava com o Ford, eles fazem o sinal, né, que é o sinal de polegar, que inclusive é a capa do livro, né, que é o polegar que é de carona pra pegar a carona com a nave. E como ele conhecia esse segredo, ele acaba puxando, que é um segredo que ele aprende por causa do Guia do Mochileiro da Galáxia. Aí ele começa a introduzir isso com toda essa dúvida, né? E aí o Arthur se torna o ouvido nessa aventura e ele vai explicando tudo e eles vão, né, passando por vários planetas, várias situações, né, que também são críticas à burocracia desse espaço, porque você tem o presidente da galáxia, né, tem essa situação, enfim. E várias situações também, ambientalistas, enfim. Obrigado pela resposta, gente. Mas eu achei engraçado, inclusive, que tá falando aqui na Wikipédia dele que ele era advogado por environmentalism, que é tipo, será defesa do meio ambiente, mas ele também era um fã de carros esportivos, então é um pouco contraditório, né? Talvez eu ainda não tivesse... homem, né? Homem. Os humanos são complexos, cara. Os seres humanos são complexos. Tipo, não sei se ainda tinha já completamente a noção de como os carros esportivos destroem a camada de ozônio e tudo mais, mas achei um pouco irônico. Claro que tinha. Como questionar? Claro que tinha. Tipo assim, acho um tanto quanto irônico, mas eu achei que é muito cara de Douglas Adams isso aí também, sabe? Tipo, enfim, era só uma observação mesmo. The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is 42. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que muito importante pra vida. Listar 42 funções de uma toalha. E a gente já falou 4. Faltam... Eu não sou muito boa em conta rápida. 38. Será que até o final a gente consegue listar 42? Eu acho meio difícil. Consegue. Por que não? Peraí, vamos primeiro explicar por que a gente tá falando 42, né? Porque citou esse número avulso aí, mas pra quem não conhece, né? Pra quem não leu o livro, não sabe do que se trata o 42, né? O 42, ele surge quando... É explicado que há muito tempo atrás, seres super inteligentes construíram uma máquina super inteligente porque eles em vida não poderiam chegar a esse cálculo sozinhos, então eles botaram todo o conhecimento deles nessa máquina, nesse supercomputador, para fazer os cálculos para chegar, né, na resposta fundamental da vida, universo e tudo mais, né? Qual é o motivo da vida? Basicamente isso. E aí, né, levou anos e tal, e aí, passado esses milênios, milhões de anos, sei lá quanto, o computador finalmente chegou a essa resposta, e quando foi revelada a resposta era 42. As pessoas do futuro não entenderam o que era 42. Tanto que o computador responde, se vocês soubessem o que vocês estão perguntando, talvez vocês entenderiam. E aí eles planejaram construir um outro supercomputador para responder o que é o 42, né? Esse loop, assim, né, é infinito.
Qual é a pergunta cuja resposta é 42? Exatamente, qual é a pergunta que a resposta é 42? E aí esse supercomputador, ele mesmo fala, esse outro supercomputador eu mesmo vou projetar. E ele vai ser um computador que vai precisar, inclusive, de vida para poder funcionar, tudo aquilo e tal. Esse supercomputador que eles estão falando é um planeta e era a Terra, né? E quando a Terra estava prestes a chegar na resposta, a Terra foi demolida. Porque, assim, ninguém mais na galáxia sabia dessa história, né? Aquele pessoal já tinha morrido há muito tempo. Aquelas pessoas que projetaram o supercomputador para viver na Terra, eles tiveram que adotar uma forma para poder ficar lá na Terra, né, meio que cuidando da Terra, como se fossem, né, os diretores da Terra. Esses seres são os ratos, e por isso que os ratos são os seres mais inteligentes do planeta. Então, toda vez que o ser humano faz teste em rato, na verdade, são os ratos que estão fazendo os testes nos seres humanos. E aí, discussão sobre o 42, sobre a resposta, acredito que ela leva a franquia inteira, e aí me respondem vocês que leram os livros, porque eu não li todos. Eu queria fazer um adentro, assim, que eu tô ouvindo o Matheus falar e eu parei pensar numa questão. Vocês já pararam pra pensar o quanto que o Guia do Mochileiro das Galáxias, a série, né, em si, os 5, não só o primeiro livro, é confusamente proposital. Ele é confuso de uma maneira proposital, sim, ao ponto de fazer... Propositalmente confuso, sim. Propositalmente confuso. Ao ponto de fazer você se forçar a ler como se nada fizesse sentido mesmo. E, tipo, a própria resposta é 42. Por que 42? Não importa. Não é pra fazer sentido. Exato. No final não era isso? Pelo que eu sei, eu não li mais no final, não era isso? 42 não era o endereço da Guilherme? Não era isso? É nada. É simplesmente nada. Exatamente. Não importa, né? A pergunta em si não importa. Isso, na verdade, é bem aquela discussão nihilista, né? Tipo, a gente é um grão nessa vastidão do universo. Então, por que a gente tem que fazer alguma coisa? Não, tipo, a questão do porquê, né, na verdade, não é relevante. Aí eu vou citar Pokémon agora. As circunstâncias do seu nascimento não são relevantes. O que você faz com o dom da vida é o que define quem você é. Basicamente, é esse o nihilismo que o Mewtwo cita muito bem em Pokémon o filme. Olha aí, ó, fazendo mistura de referências, né? Assim, eu tenho um amigo que ele é programador e pra mim ele tinha explicado isso de uma forma diferente, que tinham tirado isso da programação, que o Douglas Adams era programador, né, também, além de todas as outras 20 coisas que ele fazia. E aí falava que é porque quando você converte os números ASCII pra texto, 42 é o asterisco, né, que aí o asterisco equivale a qualquer valor. Então, o que quer dizer o 42 é que equivale, que tipo, a resposta pra tudo equivale a qualquer coisa que você quer que seja. Ah, bom, eu amei essa. Eu gosto mais dessa do que de todas. Né? Que eu acho legal. Sim, tem essa também. E se você for procurar, existem várias respostas. Em todas as profissões você vai encontrar alguma coisa que faz sentido pro 42. Entendeu? Porque depende do que você acredita, realmente. Eu vi que tem também o Douglas Adams falando que é porque, tipo, era um número aleatório, que era múltiplo de 13, que o número 13 era tipo, porque tem muito supersangue em cima do número 13, e pode ser sobre isso. Tipo, coisa assim, sabe? Tem uma progressão, não vou dizer progressão geométrica porque eu vou estar errando, mas tem uma progressão que inclui o 42 na conta também. Inclusive Lost, né, aquela coordenada da ilha do Lost, que é o 48152342, né, o 42 que tá ali, eles admitiram que é referência a isso também. Apesar do número completo ele também fazer algum sentido como coordenada. Tem várias questões. O que importa é que não importa. Importa é que pode ser qualquer coisa que você quer que seja. Exatamente. É isso aí. Exatamente. O fandom discute isso há anos e assim, tipo, pra chegar em vários lugares e em lugar nenhum. Porque é basicamente isso. Porque a história, na verdade, é sobre isso, né? Um povo super inteligente criou um supercomputador pra chegar a uma conclusão que, na verdade, eles podiam ter feito isso sozinhos, entendeu? Porque, né, não importa. Exatamente. Ia ficar nesse loop infinito. A Terra explodir antes de chegar a essa resposta, provavelmente só chegaria a mais uma resposta que levaria a mais perguntas. Então, assim, realmente não importa. E vai aquele pensamento, né? O verdadeiro significado da vida, do universo e tudo mais é o que ele faz refletir o livro inteiro, que não adianta você tentar correr atrás. O significado disso é a própria vida, é as próprias coisas. E até falando do livro, né? No último livro, ele é até um pouco mais triste. Acho que a Carol pode me complementar aí informações, porque ele dá um pouco mais do verdadeiro significado da vida, sabe? Ele tem essa questão da Terra e tal. Tem um pouquinho, pra quem viu o filme, ele tem um pouquinho daquilo ali do fim do filme mesmo, que fica tipo,
vocês queriam explodir a Terra, mas eu não vou deixar porque a Terra é importante, lá, 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 lá. É a mesma coisa no livro, ele tem essa pegada. Por isso que foi até feito um 6º livro, dizendo que o 5º livro ele é triste demais pra ser um fim de uma saga. Igual o autor de Evangelion, ele tinha feito o final quando ele tava com depressão, que é o End of Evangelion, e depois que ele tava bem, ele refez o final, que é o Rebuild of Evangelion, que termina bem. Termina feliz. Então, basicamente isso. Ele, provavelmente o 5º livro ele tava num momento ruim, e depois ele, não, agora eu acho que dá pra a gente contar uma coisa melhor. E como é que é? Me explica, por favor, porque eu não sei, realmente. Como é que termina isso daí? Eu ia perguntar mesmo, tipo, qual que é o final da história. Se eu disser pra vocês que eu não lembro. Acho que é isso. Não é sacanagem, não é sacanagem, é muito sério, assim. 42, pode ser o que você quiser. É o que você quiser. É muito sério, porque assim, eu li o guia há muitos anos. Eu ganhei o meu primeiro guia quando eu tinha 14 anos. A minha irmã me deu a coleção inteira de presente. Eu engoli. Ah, que maneiro. Eu sequelei completamente. Assim, quanto mais pro final vai chegando, de menos informações eu lembro. Eu lembro perfeitamente do primeiro livro, de cabo a rabo, e o último livro, eu não me lembro absolutamente de nada dele. Todo mundo fala isso. eu lembro muito bem do primeiro, e eu já ouvi pessoas falando exatamente essa mesma coisa, né? Que o primeiro eu lembro muito bem, mas os outros nem tanto. Porque eu acho que o primeiro ele é mais marcante mesmo. Tanto que assim, eu comecei a ler o segundo e não me interessou tanto, não me prendeu tanto quanto o primeiro. Eu li muito rápido. Nossa, o primeiro eu fiquei fascinado. Isso não aconteceu comigo. Eu li os 5 com a mesma velocidade, assim. Os 6, na verdade, né? E eu cheguei a reler depois de mais velha. Eu só realmente não me lembro mais. Sei lá, eu acho que a gente se apega tanto com os pontos de... Os pontos de referência das pessoas, né? Tipo, da comunidade, que os pequenos detalhes a gente precisa reler muito. Inclusive, é uma coisa que eu quero fazer. Eu vou pra casa da minha mãe agora, daqui umas semanas, e vou trazer a minha coleção, vou relê-la. E quem sabe, né? A gente não faz um reboot desse negócio. Não, então é isso aí. Pra quem tá ouvindo, quem quer saber o final, já é isso aí. Vai lá ler o livro. Mas então, gente, a gente citou aqui 4 coisas pra fazer com uma toalha, né? Que é se esquentar, se cobrir, né? Usar de travesseiro ou de cama. E qual foi a outra mesmo? Foi, de secar os gatinhos. Secar os seus gatos. Isso aí. Existe, né, na internet, né, feito por fã, é claro, né, uma lista completa disso. Mas antes de eu citar, né, os pontos dessa lista, eu quero que vocês tragam aí. O que vocês acham que são outras maneiras de usar uma toalha? Para que a toalha é importante? Lembrando que essa piada da toalha é porque se você é um mochileiro, se você vai sair em mochilão, e normalmente a toalha é uma coisa que as pessoas esquecem. Você bota roupa, bota comida, bota coisa pra se cobrir e tal, e a toalha você acaba esquecendo, sendo que a toalha é o item mais importante, porque ele poderia substituir todos os outros. Então, gente, vai, quem quer começar? Quem tá ouvindo a gente, deixa nos comentários nas nossas redes sociais, lá no post da gente divulgando esse episódio, qual a função da toalha que você falaria. E pra quem tá ouvindo no Spotify, também pode deixar aqui na pergunta do episódio que tem no seu aparelho aí que você estiver ouvindo no Spotify. Não esquece de ir lá, porque a gente quer saber funções além das que a gente vai dizer aqui. E a minha outra função pra toalha, além da que eu falei, que seria se estar sempre seco, porque tem até umas questões disso no livro mesmo, que ele tem contato com várias coisas gosmentas e coisas molhadas, então por isso que está sempre seco, foi a minha frase inicial. Mas uma outra função seria não queimar a mão. Você usar a toalha para se proteger de coisa quente. Tipo, você vai abrir um forno, você usa uma toalha, você vai encostar num tubo muito quente de, sei lá, de uma máquina espacial. Vai abrir uma maçaneta quando tá tendo um incêndio. Eu gosto muito da utilidade de você proteger de coisas voadoras, sacou? Você bota uma toalha na cabeça, velho. Não tem areia, não tem barata, não tem o que aconteça que chegue nos seus olhos, sacou? Chuva, verdade. Não, lembrando que no Thor Ragnarok o Thor usa uma toalha, né, como disfarce. Aí, outra função. Pode ser uma referência ainda da cultura pop, olha só. Vindo de Taika Waititi, eu não duvido. Vou chutar que seja, entendeu? Uma outra boa utilidade para uma toalha é você usá-la de chicote. Isso realmente funciona. Então, eu ia ser essa, que é você enrolar ela bem enrolada, esticada, assim, e soltar. Tipo, Amei a sonoplastia. Splau. Eu acho que... Splau.
Muito bom. Eu acho que eu gosto de um uso clássico da toalha, que é virar uma cobertinha. Tipo, você tá na praia, aí você quer dormir, tá aquele ventinho friozinho da praia, aí você bota a toalha de cobertinha, assim, tipo, tá quentinho agora. Eu já me cobri com uma toalha. Uma vez eu tive que dormir no lugar que eu não tinha roupa pra dormir, né? Não tinha como me cobrir, né? Roupa de cama, quero dizer. E tive que usar uma toalha. Não tem jeito. Teve que usar a toalha. E aí eu me lembrei. Aí na hora eu fiquei sozinho rindo, sabe? Porque só eu ia saber a referência e eu acabei não falando. A toalha, ela pode ser usada como uma armadilha. Você pode, por exemplo, na praia, fazer um buraco na areia e tampar com uma toalha. E aí a pessoa... Cara, cidadão é muito do mal, né? Eu queria dizer que agora como eu tô morando sozinho, eu descobri, né, eu acabei desbloqueando uma nova função para uma toalha. Aqui na minha varanda tem uma portinha, a portinha da varanda, né? Ela é como se fosse uma grade. Então, a grade, ela não, né, esse portãozinho de grade assim, ele não esconde nada, né? Claro. Então, assim, né, na minha varanda, se eu tô na minha varanda, como ela é da altura da minha cintura, ninguém vai ver. Mas como a porta da minha cozinha, que é da onde sai o banheiro, ela dá de frente para essa parte da varanda que tem o portãozinho. Por mais que ele esteja fechado, né? Se eu saio da varanda para pegar uma toalha, porque eu esqueci, pode o que acontece bastante, quem tá lá do outro lado, né? No corredor ou na rua mesmo passando, vai me ver pelado. Então, algo que eu comecei a fazer, eu comecei a usar a toalha para cobrir esse portão. A toalha virou a capa da porta, a cobertura da porta. Então, se eu saio, porque eu esqueci a toalha, se eu saio pelado para pegar a toalha, eu sou completamente o vizinho pelado. Todo mundo deve imaginar isso. Eu ia falar isso. Tipo assim, você tá realmente lutando contra a fama de vizinho pelado? Eu ia falar, Matheus, vizinho pelado da galera. Eu já desisti disso há muito tempo. Não, eu certamente sou a vizinha pelada do meu bairro, tá ligado? Eu tenho certeza. Pudor, né, galera? Não existe. Tá protegendo ali, a capa tá protegendo a porta, eu saio andando em direção a essa porta, já me enrolo, pronto, ninguém viu. Porque já aconteceu de uma dessas eu saí e a dona tava ali lavando o corredor e eu, tive que me esconder atrás da mesa. Eu quero fazer um comentário que é mais fácil, no seu caso, usar a toalha pra tampar a porta do que você usar uma toalha pra se secar mesmo. Não, porque a toalha estava longe. É porque assim, eu poderia ter deixado ela no varal, ou pendurada em qualquer outro lugar. Eu comecei a deixar ela pendurada nessa portinha, porque é um lugar que vai esconder se eu esquecer a toalha lá fora, entendeu? Entendi. Você quer manter a fama. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is 42. Acho que eu cheguei em 42, galera, mas é bastante, tipo assim, literalmente acho que dá pra usar pra qualquer coisa mesmo. Você pode usar pra capa de sofá. Nossa, cobrir banco de carro, pra botar o cachorro dentro do carro. Cobrir banco de carro quando você tá ou botar o cachorro ou voltando da piscina que você tá com o biquíni molhado, aí você bota no banco do carro, tipo, vira a capa de banco. Se o seu banco não for de couro, você botar e você tiver molhado, a toalha não vai resolver. Agora, se você está levando o cachorro que solta pelos e você botar a toalha ali, vai ser sucesso. Deixa aí na pergunta qual é a função de toalha que você mais usa. Pra que você mais usa toalha? Não pode ser pra se secar, tá? Tem que ser essa. A pessoa que tiver a resposta mais criativa vai ganhar um prêmio. Mentira. Não faz isso, porque a gente tá devendo alguns prêmios já. Mentira. E eu acho que, por fim, já que a gente tá aqui, né, no dia do Orgulho Nerd, não só o dia da toalha, a gente dá aqui ideias de livros de ficção científica para as pessoas lerem também. E não só livros também, acho que é uma oportunidade de séries também, mas principalmente livros, porque é o que fez a gente estar aqui hoje. A gente citou aqui, né, H.G. Wells, o Guerra dos Mundos, né? Você pode aproveitar para citar também A Máquina do Tempo. Jogam nessa manda, mano. São os arquétipos. A gente vai falar de outros livros de ficção científica, isso. Mas eles têm que necessariamente estar conectados com o Guia do Mochileiro ou pode ser, tipo, recomendação? Não. Porque eu tô lendo um do Brandon Sanderson agora, inclusive, que chama Skyward, muito legal. É em outro planeta, assim, bem massa. Tipo, é sobre uma moça que quer ser pilota, e aí o pai dela é renegado, assim, tipo, ele era um piloto famoso, e falam que ele tentou trair todo mundo do planeta lá, porque ele tentou fugir da batalha, e ela
fica tipo, não, você pilota pra provar que ele é inocente. E aí todo mundo, tipo, não, mano, você vai, sei lá, tirar o lixo do depósito, tá ligado? E ela quer ser, tipo, e ela quer ir contra a maré, assim. Então é uma sinopse básica sobre o livro, porque se eu falar mais coisa dá muito spoiler. Mas é bem interessantezinho, assim, tem uma vibe meio Anakin construindo a própria nave, fazendo as paradinhas de quando ele era pequeno, assim, sabe? Meio essa vibe. Então eu tô gostando bastante. É uma personagem principal, mulher também, do Brandon Sanderson. A minha dica são os livros do Dr. Who. Especialmente o Shada, que é um livro que eu gosto muito, que é uma história muito bem construída e que estrela o Quarto Doutor, né? Que é um dos favoritos do fandom de Dr. Who. Recomendo muito o 12 Doctors também, que é sensacional e que tem o Douglas Adams, se não me engano, mas com certeza tem o Neil Gaiman, que tá incrível também. E, como é que é o nome do compilado do Adams? Pera aí que eu vou procurar aqui, que eu vou lembrar agora qual que é. Tá, continua aí que eu já venho com essa, porque essa é muito boa, ele é muito bom realmente. É mesmo, Giz, a gente acabou nos citando nessa relação do Adams com o Neil Gaiman. Quer falar sobre isso agora? Aproveitar que a gente tá falando de outros livros? Uma coisa que eu achei interessante que eu tava lendo era sobre isso do Neil Gaiman ter sido bem amigo do Douglas Adams, ter participado até de algumas coisas escritas com ele, né? E aí tem uma coisa que o Neil Gaiman fala que foi basicamente o Douglas Adams que fez ele ser escritor, tipo, que forçava, que fazia, que meio que incentivou ele a escrever tanto, sabe? Tô procurando aqui onde tá uma entrevista que ele deu. Que eu tô com muita aba aberta, peraí. É que tem uma coisa muito aberta. É que teve uma entrevista que ele deu, e aí eles estavam conversando sobre, tipo... Eles estavam falando sobre o Guia do Mochileiro, que era uma coisa que eles estavam falando que era uma coisa que parecia um iPad, mas ainda não existia o iPad. Tipo, uma coisa muito antes do iPad. E aí o Neil Gaiman fala que ele disse que se alguma coisa assim existisse, ia ser o final dos livros. E aí o Douglas Adams falou, não, os livros são igual a tubarões. E aí ele ficou meio tipo, hã? O que você tá falando, sabe? E aí ele continuou a explicar a metáfora de que os livros eram tubarões, porque os tubarões estavam aqui na Terra por muito, muito tempo. E, tipo, existiam tubarões antes dos dinossauros, e a razão é que os tubarões ainda estavam no oceano depois de todo esse tempo, tipo, os tubarões eram muito bons em serem tubarões. Aí ele continuou a metáfora e ele falou assim pro Gaiman, olhe pra este livro. Um livro tem exatamente o tamanho certo pra ser um livro. Eles são, tipo, feitos pelo sol, porque eles vêm de plantas, né? Se você deixar eles caírem, eles continuam sendo livro. Você consegue achar onde você tá em microsegundos. Os livros são bons em serem livros. E, independente do que aconteça, os livros vão sobreviver. E aí o Gaiman conclui nessa entrevista de que o Douglas Adams estava certo. Que os livros, independente do formato e de como eles são consumidos, eles vão continuar existindo, entendeu? Me emocionei. Eles são tudo, né? Nossa, um homem à frente do tempo. É sério. Achei foda. Cara, visionário pra caramba. Muito bom, muito bom, muito bom. Achei foda. O livro que eu ia mencionar é o Salmão da Dúvida, que é um compilado de alguns textos do Douglas Adams, que ele inclusive foi publicado no mesmo formato aqui no Brasil, né? Do mesmo formatinho da série do Guia. Então, assim, na estante eles ficam um do ladinho do outro, coisa mais linda. Só que ele, na verdade, ele não é um 7º livro do Guia. Ele é um compilado, assim, de textos do Adams. Alguns são no universo do Guia, outros são textos do universo de Doctor Who, e tem alguns textos que são textos muito pessoais dele, assim. São quase crônicas, assim. Eu não chamo de crônica porque só quem escreve crônica é brasileiro. Mas é uma quase crônica, assim, sabe? A crônica de abertura do Salmão da Dúvida é um dos meus textos favoritos, assim, da vida. É muito legal. Que ele faz uma referência, ele faz uma analogia com a altura dele e a forma como ele usava calças curtas na escola, com questões da vida, e muito bacana, e é um lado muito diferente da escrita dele, que não perde a identidade dele, né? Você lê, você sabe que é ele. Mas ainda assim é uma abordagem diferente que ele dá. E que eu acho muito bonita, assim. Então, o Salmão da Dúvida, eu acho que é a minha dica master. Você acabou de me lembrar que tem a outra série do Douglas Adams, que é o Dirk Gently, né? Que é o detetive holístico. Teve até uma adaptação na Netflix, né? Sim. É bem legal. Inclusive, a série com o Harry Potter até que é bem legalzinha. Uhum. Não é o Harry Potter, é o Harry Potter? É o Daniel Radcliffe? Não, cara, é o Frodo. Não é o outro?
É o Frodo, é o Frodo. Elijah Wood. Elijah Wood. Gente, por que eu fiquei que era o Daniel? O Daniel Radcliffe tá em outra série pequenininha dessas. E é aquela de médico. É por isso que eu baguncei, que são duas séries muito pequenas e muito aleatórias. Eu tenho indicação aqui de livros de ficção científica, mas assim, eu leio muito romance. Então, os meus livros de ficção científica têm romance. Um deles é o Kindred, da Octavia Butler, que saiu até a série. Esse é muito bom. É muito bom, né? Uhum. Ele tem essa pegada de romance e tal, mas ele tem viagem no tempo e várias outras coisas. A Octavia Butler, pra quem não conhece a autora, ela foi a primeira autora negra de ficção científica a ser publicada nos Estados Unidos. Então, muito importante conhecê-la. Ela é braba. Ela é braba demais. E esse livro é muito legal. Não vou dar muito spoiler, mas tem romance e viagem no tempo. É isso que precisa saber. Um outro, O Amor que Partiu o Mundo, que é da Emily Henry, que é uma autora de romance contemporâneo aí. Ela tá bombando por agora. E aí ela lançou esse, que é uma ficção científica com romance também, que também tem viagem no tempo e vidas que se entrelaçam de lugares diferentes e tudo mais. E aí é um pouco mais YA do que o Kindred, porque é esse tipo de livro que eu leio. E tem mais um. Por último, acho que não menos importante, um livro de um autor nacional, que é o Ale Santos, que é O Último Ancestral. Ele é um livro mais afrofuturista e tal, mas tem essa pegada aí ali de ficção científica também. Então, vale conhecer. Livros que eu queria recomendar, pois, né, como uma mulher sáfica presente neste podcast, queria recomendar Gideon a Nona, que basicamente é um livro sobre lésbicas necromantes no espaço. É um grande hashtag descubra. Eu amei o nicho, eu já quero. Você tem ele por acaso? Eu posso te mandar o e-book, eu tenho ele, tem a sequência dele, que é o Harold a Nona, depois que vai sair em português também, acho que é pela editora, não vou lembrar agora, mas excelente livro, maravilhoso. Eu vou te mandar o e-mail do meu Kindle. Tem outro que também é sáfico, que chama É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo. Esse livro é maravilhoso! Amal é Mutar, acho que é uma pessoa árabe, não sei. E a sinopse é basicamente que existe um mundo em ruínas e aí tem uma soldada que encontra uma carta que fala: queime antes de ler. E assim começa uma correspondência improvável entre duas agentes de facções rivais que estão numa guerra através do tempo e espaço e precisam assegurar o melhor futuro para os seus respectivos times. Essa é a sinopse que tem no Google. E a autora do Gideon a Nona é a Tamsin Muir, se eu não muito me engano. Pera. Cadê? Oh, meu Deus. É a Tamsin Muir, que é, se eu não me engano, neozelandesa. E assim, gente, é um livro que eu fiquei extremamente surpresa. Assim, é um livro que eu comecei a ler, assim, esperando nada, e ele me entregou absolutamente tudo. É isso, leiam Gideon a Nona. Eu sou a maior defensora que vocês vão escutar de Gideon a Nona. É muito foda. Leiam Gideon a Nona, gente. É muito bom. E é um negócio que é, tipo assim, ele é ficção científica, mas ele também é um bagulho meio fantasia, porque tem necromancers no meio, sabe? Então, tipo, não tem muito um gênero específico ali, né? E também tem, né, os mais das antigas ali, o Eu, Robô, do Asimov, né? Que é um clássico também. E tem a trilogia da Fundação, né, que eu diria que também é um grande marco aí da ficção científica. Tem Duna, tem... Jogador número 1. Jogador número 1 e Jogador número 2, que ouso dizer, gosto mais do que o Jogador número 1, tá? E eu gosto bastante do Jogador número 1, são livros incríveis, recomendo também. Inclusive do Jogador número 1, do autor, eu acho que tem mais alguns. Do Ernest Cline, ele tem muito livro, na real. Mas os mais famosos são esses dois. E aí, inclusive, no Jogador número 1, se você ler, você vai escutar o nome de mais uns 20 livros de ficção científica. Pelo menos. Assim. Entendeu? Tipo, nesse livro tem uma recomendação infinita de livro de... Tudo que ele leu e assistiu nos anos 80, ele bota lá. Exatamente. Tipo, tudo. E também tem, por exemplo, Jurassic Park, né? Na verdade, são livros também. Então, tem os livros do Jurassic Park, que são muito legais. Tem o Neuromancer, do William Gibson, muito legal também. A minha dica mora é o Gideon a Nona, assim. E leiam as coisas do Gaiman também, porque o Gaiman também tem bastante coisa de ficção científica. Eu tenho um livro do Gaiman que eu nunca mais consegui achar o nome, gente, que era um livro steampunk. E a história era tipo um rolê steampunk. E eu li esse livro, eu devia ter tipo 13 anos. E eu nunca mais achei esse fucking livro. Eu tenho certeza que era do Gaiman. Se vocês um dia descobrirem qual livro é esse, por favor, me mandem uma mensagem e me falem.
Porque eu não sei que livro que é. Tipo, eu lembro que um autômato, tinha várias paradas, assim. Era muito legal. Mas enfim. Leiam Gaiman também, porque obviamente muito influenciado pelo Douglas Adams e tá lá junto com ele, né? Gaiman é Gaiman, vocês sabem. Não precisa falar muita coisa também dele. E aí, o que eu queria falar de influência do Guia na cultura pop é que eu achei uma thread gigantesca do Reddit falando de coisas da cultura pop. Então, assim, gente, chuta o que vocês quiserem. Tem referência do Guia do Mochileiro na cultura pop, assim, tipo, tudo. Cara, tem até, por exemplo, tem falando aqui, tem uma música do Radiohead que chama Paranoid Android, que o pessoal fala que é uma referência ao Marvin. Tem 2 músicas do Coldplay que falam que é também em relação ao Guia do Mochileiro, porque é de um álbum que chama Don't Panic. Tem, por exemplo, os jogos do Fallout, tem várias referências durante o jogo também, falam que tem bastante. A questão do Doctor Who, que a Kate falou, tem várias coisas. Até nas séries atuais mesmo, tipo, na época do David Tennant, ainda tem coisa falando do Guia do Mochileiro. Tem uma música do All Time Low que chama So Long and Thanks for All the Booze, que deve ser uma referência ao Thanks for All the Fish, né? E o álbum chamava Don't Panic também. Tem uma banda que chama Level 42, que eles pegaram o nome do livro também. Tudo é relacionado ao 42, né? Meio que a galera não foi muito criativa. Mas tudo bem. Isso daí que eu já falei que teve do Lost também, né? Lost também teve essa referência. Mas eu achei muito legal. Tipo, muitas séries, por exemplo, Stargate era aquela série da sci-fi, sabe? Também tinha referências. Tudo que é coisa que é de ficção científica mesmo, eles acabam fazendo alguma coisinha. Tá falando que tem até no Mansão Foster para Amigos Imaginários, sabe? Provavelmente. Até pra terminar, nessa do impacto cultural, né? Eu quero falar como que os fãs de Star Wars roubaram a data do Dia da Toalha, né? Porque o Dia da Toalha, né? Ele começou realmente, né? Como a gente falou, mencionou até mais cedo, né? Era a homenagem dos fãs, né? Cerca de 11 dias depois que o Douglas Adams morreu, em 2001, né? E tanto até que teve essa discussão de mudar para 42 dias depois, só que eles acabaram mantendo a data. O problema e até uma coisa que acabou mantendo a data, mas que acabou se tornando um problema que acabou levando esse outro nome depois. Porque nessa mesma época também estava saindo o Star Wars Episódio 1, né? E os fãs do Star Wars também estavam usando essa data pra se reunir. E aí acabou juntando as coisas e teve essa briga e, não, Dia do Orgulho Nerd. Como acabou ficando conhecido comercialmente. E aí, a gente termina com essa. Se a gente realmente, né, dá o feliz dia do Orgulho Nerd pra quem tá ouvindo aqui, porque eu não sei também se eu tenho orgulho. Mas é isso aí. Eu acho que esse dia, né, esse dia que é lembrado comercialmente todo ano, eu acho que esse é o maior impacto cultural do Douglas Adams mesmo. Não, com certeza. Mas assim, eu considero as datas, tipo, beleza que elas são no mesmo mês, né? Porque uma é May the 4th e a outra é dia 25. Sim. Mas eu considero datas separadas, assim. Sim, porque tanto é que May the 4th seria antes, tá? Sabe, eu acho que May the 4th realmente é, tipo, celebração de Star Wars por causa da trocadilho com a palavra. Não sei se foi uma intenção de roubar a data, assim. Não foi. É porque. É piada. Não, né? É porque foi a data que saiu. Não, sim. Não foi nem o episódio 1, foi a data escolhida pra comemorar o lançamento do primeiro filme de Star Wars, na verdade, o episódio 4, que saiu realmente no dia 25 de maio. E aí os fãs de Star Wars, eles também passaram a se reunir por causa dessa data também, entendeu? Só que aí... tá, não, essa parte eu não sabia. Mas faz mais sentido pra mim May the 4th por causa do trocadilho. Pra mim é genial esse trocadilho. O maio acaba sendo realmente esse mês, né? Desde o dia 4 de maio até o dia 25 é esse mês nerdola. Tá vendo? Por isso que você nasceu nesse mês, mano. É mesmo. Não tinha como. É mesmo. Olha só. Olha aí, que bonito. Tá explicado. Até a saída desse cast eu já fiz 30 anos. Vai estar celebrando os 30 anos de sendo nerdola. Não, você não é nerdola, vai. Eu acho que nerdola virou um termo muito pejorativo hoje em dia. Tipo, pra mim a gente tem que fazer os nerdolas só chorarem. É a única coisa que é bom pra fazer pelos nerdolas é eles chorarem. Eles estão infelizes, a gente tá feliz. Eu acho que o Douglas Adams hoje estaria zoando esses caras todos. Se fosse publicar alguma coisa, ele provavelmente incluiria alguma sátira a essa galera de hoje em dia. Com toda certeza. Nossa, como é que o New Game ainda não pegou essa oportunidade pra ele? É, porque ele tá respondendo no Twitter. Xinga no Twitter, é isso. Mas eu quero ver em livro. Não se preocupe, o Twitter vai acabar e aí ele vai começar a fazer livro falando o que ele queria falar no Twitter. O Twitter sendo destruído por um nerdola.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.